Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2008. Peço ao senhor vereador Jair Bach que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Que a vossa caridade seja sincera, aborrecendo o mal e aderindo ao bem. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, adiantando-vos em honrar uns aos outros. Sede diligentes, sem fraqueza, fervorosos de espírito, dedicados ao serviço do Senhor. Alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, socorrendo os santos nas suas necessidades, exercendo a hospitalidade. Obrigado, vereador Jair. Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 30ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 4ª legislatura, realizada no dia 26 de setembro de 2008, às 19 horas. Na sala de sessões compareceram os senhores vereadores Raimundo Valdes, Adilson Darete, Narciso Quequeter, Sérgio Junques, Jefferson Cardoso, Jair Bach, Vilmar Ravassori, Valdecir Kepp e José Averot. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura da Bíblia. Segunda, leitura da ata da 29ª sessão ordinária de 2008. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, leitura das correspondências recebidas. Quarta, palavra livre. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores José Averot, Vilmar Ravassori e Adilson Darete. Nada mais a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria dessa Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura do requerimento do senhor Ivane Fernandes, requerendo licença do cargo de vereador. Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Ivane Fernandes, vereador desta Casa Legislativa, vem junto a Vossa Excelência a requerer licença sem vencimento do dia 1 a 31 de outubro de 2008, de acordo com o item 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões em 1º de outubro de 2008. Ivane Fernandes, vereadora. Coloco o requerimento em discussão única. Coloco o requerimento em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Convido o senhor Valdecir Kepp para fazer assento à mesa. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação do projeto de lei de número 22/2008. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei número 22, de 17 de setembro de 2008. Reestrutura o regime próprio da Previdência do município de Rio do Campo e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte lei. Título único. Do regime próprio de previdência dos servidores municipais do Rio do Campo. Capítulo 1. Das disposições preliminares e dos objetivos. Artigo 1º. Fica reestruturado, nos termos desta lei, o regime próprio de previdência dos servidores municipais do Rio do Campo, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, RIOPREV, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, sob a forma de entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, é detentor de autonomia financeira e administrativa para operar os planos de custeio e benefícios do município, observados os critérios estabelecidos nesta lei. Artigo 2º. O RIOPREV compreende um conjunto de benefícios que, nos termos dessa lei, atendem às seguintes finalidades. Primeiro, aposentadorias. Segundo, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Terceiro, salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos beneficiários. Quarto, pensão por morte. Quinto, licença, saúde e licença por acidente de trabalho. Capítulo 2.
dos beneficiários. Artigo 3. São filiados ao RIUPREV, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes. Seção 1. 2 segurados. Artigo 4º. São segurados do RIUPREV. 1. O servidor público ativo do município titular de cargo efetivo nos poderes executivo e legislativo, suas autarquias e fundações, bem como aquele que estiver em disponibilidade remunerada, bem como seus pensionistas. 2. Os servidores inativos aposentados nos cargos citados no inciso anterior, seus pensionistas. Parágrafo 1º. Fica excluído do disposto no capítulo o artigo ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou contratado por prazo determinado para atender necessidade temporária do excepcional interesse público e ocupante de emprego público e os ocupantes exclusivamente de cargo eletivo. Parágrafo 2º. Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será assegurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados. Artigo 5º. A perda da condição de segurado ocorrerá nas seguintes hipóteses. 1º, morte. 2º, exoneração ou demissão. 3º, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, salvo quando retornar à atividade como titular de cargo de provimento efetivo. 4º, falta de recolhimento das contribuições previdenciárias na hipótese prevista no artigo 6, 1, 2, 3 e 4º. Artigo 6º. Permanece filiado ao RIUPREV na qualidade de segurado o servidor ativo que estiver. 1º, cedido com ou sem ônus para outro órgão ou entidade da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 2. Afastado ou licenciado do cargo efetivo, independente da opção que fizer pela remuneração para exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do artigo 38 da Constituição Federal. 3. Em disponibilidade remunerada. 4. Afastado ou licenciado do cargo efetivo, com o recebimento de remuneração dos termos do regimento jurídico dos servidores. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, a remuneração de contribuição corresponderá àquela relativa ao cargo efetivo de que o segurado é titular, e como se o seu exercício estivesse devendo a concessão dos benefícios previdenciários seguir a mesma regra. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4º, a remuneração de contribuição corresponderá àquela que estiver de fato percebendo o segurado devendo a concessão dos benefícios previdenciários a seguir a mesma regra. Parágrafo 3º. O recolhimento das contribuições nas hipóteses referidas no inciso 1 e 2 é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o segurado estiver desempenhando suas atividades, salvo quando cedido em ônus para o cessionário ou no caso de exercício de mandato eletivo, quando houver opção do serviço pela remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 4º. Exclusivamente nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 4º, desde que recolhidas ou representadas ao RIUPREV, as contribuições devidas, o período em que o permanecer o servidor afastado ou licenciado será computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 7. O servidor efetivo cedido à União dos Estados, do Distrito Federal ou de outro município permanece filiado ao regime previdenciário de origem. Seção 2. Dos dependentes. Artigo 8. São beneficiários do RIUPREV nas condições de dependente do segurado 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, não emancipado pela qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. 2. Os pais. 3. O irmão, não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Parágrafo 1º. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Parágrafo 2º. A existência de dependentes de qualquer das classes deste artigo inclui direito a prestações ou da classe seguintes. Parágrafo 3º. Equiparam-se aos filhos nas condições do inciso 1 o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, conforme o parágrafo 2º do artigo 11 desta lei. Parágrafo 4º. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado quando, além de atender os requisitos do parágrafo anterior, houver a apresentação de termo de tutela. Parágrafo 5º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou segurada. Parágrafo 6º. Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher, como entidade familiar,
quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham em comum enquanto não se separem. Parágrafo 7. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e das demais deve ser comprovada. Artigo 9. A perda da qualidade dependente no Instituto ocorre, primeiro, para o cônjuge, a. pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe assegurada a prestação de alimentos. B. Pela anulação do casamento. C. Pela morte. D. Por sentença judicial transmitida em julgado. 2. Para o companheiro ou companheiras pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos. 3. Para o filho e o irmão, ao completarem 21 anos de idade, salvos ou inválidos, ou pela emancipação ainda que inválido, exceto, nesse caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau em curso de ensino superior. 4. Para os dependentes em geral, a. Pela cessação da invalidez ou da dependência econômica. B. Pela morte. Seção 3. Das inscrições. Artigo 10. A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo. Artigo 11. Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes que poderão promovê-la se ela falecer sem tê-la efetivado. Parágrafo 1º. A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação dessa condição por inspeção feita por médico ou junta médica oficial do município, bem como por clínica especializada conveniada ao Rio Preve. Artigo 2º. As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentadamente. Parágrafo 3º. A prova da dependência econômica e ou união estável deverá ser feita através da apresentação dos seguintes documentos. A. Declaração de imposto de renda do servidor, em que figure o candidato à inscrição como dependente. A. B. Declaração especial feita perante o tabelião. C. Prova do mesmo domicílio. D. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. E. Conta bancária conjunta. F. Apólice do seguro de qual consta o servidor como instituidor do seguro e o candidato à inscrição como beneficiário. G. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica na qual consta o servidor como responsável pelo candidato à inscrição. H. Escritura de compra e venda do imóvel pelo servidor em nome do dependente. I. Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos. J. No caso de pais, irmãos, enteados e tutelados, a prova de dependência econômica será feita por declaração do servidor, firmado perante o Rio Preve, acompanhada de um dos documentos referidos na alínea C e I desse parágrafo, que constitui por si só prova bastante suficiente, devendo os demais serem considerados em conjunto do mínimo 3 colaboradores, quando necessários por justificativa administrativa. K. Serão considerados para efeito da linha anterior pais, irmãos, enteados, companheiros e tutelados, que não tenham renda superior ao limite previsto para a isenção do imposto de renda. Parágrafo 3º. A perda da condição do segurado implica automático cancelamento da inscrição de seus dependentes. Capítulo 3, do custeio. Artigo 12. São fontes de custeio do Rio Preve. 1. A contribuição previdenciária do município. 2. A contribuição previdenciária de segurados, inclusive dos inativos e pensionistas, respeitadas limitações legais. 3. Doações, subvenções e legados. 4. Receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais. 5. Valores recebidos a título de compensação financeira e 6. Demais dotações previstas no orçamento municipal. Artigo 13. Constituem recursos da Rio Preve. 1. A contribuição previdenciária de caráter compulsório dos servidores públicos ativos e em disponibilidade remunerada de qualquer dos órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações na razão de 11% incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição. 2. A contribuição previdenciária de caráter compulsório dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer dos órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações na razão de 11% incidente sobre o valor da parcela dos proventos de que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 3. A contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 12,07% incidentes sobre a
totalidade da remuneração de contribuição dos serviços ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, nos termos dos incisos 1 e 2, acrescidos de eventual recuperação de passivo autorial. Parágrafo 1º. Adicionalmente, a contribuição de que trata o inciso 3 deste artigo, o Poder Executivo, Legislativo e entidades da administração indireta, autárquica e fundacional, a título de recuperação do passivo autorial e financeiro, contribuirão com alíquota na razão de 14,6% incidente sobre a totalidade de remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, e a partir de agosto de 2009, o custeio especial passará a ser de 15,7%, com vigência até 2041, sendo revisada anualmente através da avaliação autorial. Parágrafo 2º. Os percentuais de contribuição previstos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo deverão ser reavaliados atuarialmente nos termos do artigo 15 desta lei e conforme a legislação federal pertinente e, quando necessário, atendendo às indicações do cálculo autorial sendo alterados por decreto. Parágrafo 3º. Ocorrendo majoração de alíquotas, sua exigibilidade dar-se a partir do dia 1º do mês seguinte do 90º dia da publicação da lei referida ao parágrafo anterior, sendo mantida até essa data obrigatoriedade dos recolhimentos pelas alíquotas então vigentes. Artigo 4º. As contribuições e demais recursos de que trata este artigo somente poderão ser atualizadas para o pagamento de benefícios previdenciários da RIUPREV e da taxa de administração destinada à manutenção desse regime. Parágrafo 5º. O valor da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de 1% do valor total das remunerações pagas aos servidores ativos, inativos e pensionistas no ano anterior. Parágrafo 6º. Os recursos da RIUPREV serão depositados em conta distinta das contas do Tesouro Municipal. Parágrafo 7º. As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em títulos públicos, exceto os títulos públicos federais, bem como a utilização desses recursos para o empréstimo de qualquer natureza. Artigo 14. Entende-se como remuneração de contribuição para os efeitos desta lei o vencimento básico do cargo efetivo acrescido de todas as parcelas de caráter remuneratório e outras vantagens percebidas pelo servidor, incorporadas ao seu vencimento ou incorporáveis conforme estabelecido em lei excluídas. Primeiro, as diárias. Segundo, a ajuda de custo. 3. O auxílio para a diferença de caixa. Quarto, a indenização de transporte. 5. O auxílio alimentação. 6. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício de atividades. 7. O salário família. 8. O adicional noturno. 9. O adicional pela prestação de serviços extraordinários. 10. O auxílio pré-escolar. 11. Adicional de férias. 12. O abono de permanência. 13. Outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. Parágrafo 1º. Integram a remuneração de contribuição à gratificação natalina, o salário maternidade, o auxílio doença e os valores pagos aos segurados em razão do seu vínculo com o município, decorrentes de decisão judicial ou administrativa, excluídas as parcelas referidas nos incisos 1 a 13. Parágrafo 2º. Para o segurado em regime de acumulação remunerada dos cargos, considera-se-á, para fins de incidência da contribuição e concessão de benefícios pelo RIUPREV, a integralidade da remuneração de contribuição referente a cada cargo. Parágrafo 3º. Para a concessão de aposentadorias conforme disposto no artigo 39 a 42 desta lei, o servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição das parcelas percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança para efeito de cálculo e percepção de benefício a ser concedida com o fundamento no artigo 40 da Constituição, respeitada em qualquer hipótese a limitação estabelecida no parágrafo 2º do citado artigo. Parágrafo 4º. A opção de que trata o parágrafo anterior será regulamentada através de decreto municipal, obedecendo no que o couber ou disposto no artigo 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 15º. O plano de custeio do RIUPREV será revisto anualmente ou sempre que se fizer necessário,
observadas as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção do seu equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo único. A avaliação da situação financeira e atuarial serão realizadas por profissional ou empresa de atuária regularmente inscrito no Instituto Brasileiro de Atuária, IBA. Artigo 16º. As contribuições previdenciárias previstas no artigo 13, bem como aquelas devidas nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 6º, deverão ser recolhidas até o 15º dia do mês seguinte àquela que a contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário na data aprazada. Parágrafo único. Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de que trata o capítulo deste artigo ocorrerá no mês subsequente. Artigo 17º. A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita à correção de acordo com o índice INPC, além de juros de 12% ao ano. Artigo 18º. Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de contribuições pagas ao RioPrev. Capítulo 4º. Das organizações do FPS. Seção 1. Do Conselho de Administração. Artigo 19. Fica instituído o Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada com a seguinte composição. Primeira, 3 representantes do Poder Executivo. 2. 1 representante do Poder Legislativo. 2 representantes dos servidores ativos. 4. 1 representante dos inativos e pensionistas. Parágrafo 1º. Cada membro necessariamente segurado do RioPrev e que não exerça no município mandato eletivo ou exerça cargo político, terá um suplente. Também segurados serão nomeados pelo prefeito para um mandato de 2 anos, admitida a recondução. Parágrafo 2º. Os representantes, inclusive os suplentes do Executivo, serão indicados pelo chefe do próprio poder e representantes dos servidores ativos e inativos por indicação pela respectiva entidade de classe ou associações correspondentes. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Administração eleitos não serão destituíveis, sem justificativa plausível. Somente poderão ser afastados de suas funções depois de julgados em processo administrativo, culpados por falta grave ou infração punível com demissão, ou em caso de vagância, assim entendida a ausência não justificada, em 3 reuniões consecutivas ou em 4 intercaladas no mesmo ano. Parágrafo 4º. Por solicitação da entidade que o indicou, poderá haver a substituição do membro do Conselho de Administração. Parágrafo 5º. Pela atividade exercida no Conselho de Administração, seus membros não serão remunerados. Parágrafo 6º. A presidência do Conselho de Administração será exercida por um dos seus membros, escolhidos pelo conjunto dos conselheiros, com mandato de 2 anos, permitida a recondução. Subseção 1. Do funcionamento do Conselho de Administração. Artigo 20. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente em sessões mensais e extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente ou por, pelo menos, 4 de seus membros, com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo único. Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas ata em livro próprio. Artigo 21. As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria, exigido o quórum mínimo de 3 membros para qualquer tipo de deliberação. Parágrafo único. O voto do presidente decidirá os casos de empate. Artigo 22. Os membros do Conselho de Administração receberão diárias de viagem quando do deslocamento a serviço do IRPC, bem como despesa de locomoção que deverá ser regulamentado por lei específica. Subseção 2. Da competência do Conselho de Administração. Artigo 23. Compete ao Conselho de Administração. Primeiro, estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RioPrev. 2. Apreciar e sugerir em relação à proposta orçamentária do RioPrev. 3. Sugerir em relação à estrutura administrativa, financeira e técnica do RioPrev. 4. Acompanhar, avaliar e sugerir em relação à gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RioPrev. 5. Examinar e emitir parecer sobre propostas de alteração da política previdenciária do município. 6. Deliberar sobre a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos autoriais ou financeiros. 7. Deliberar sobre a alienação de bens imóveis e gravame daquelas já integrantes do patrimônio do RioPrev.
Oitavo, deliberar sobre a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de contratos, convênios e ajustes. Nono, deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados quando onerados por encargos. Décimo, sugerir e adotar, quando se sua competência, as providências cabíveis para a correção de atos e fatos decorrentes de gestão que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades da Rio Prévia. 11º, acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Rio Prévia. 12º, apreciar a prestação de contas anual. 13º, solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuários, jurídicos, financeiros, organizacionais, relativos a assuntos de sua competência. 14º, dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao Rio Prévio nas matérias de sua competência. 15º, deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao Rio Prévio. 11º, manifestar-se em projeto de lei de acordo de composição de débitos previdenciários do município para com o Rio Prévio. 12º, emitir resoluções visando a regulamentação de suas decisões e dar publicidade ao ato. Capítulo 5º, do Plano de Benefícios. Artigo 24. O Rio Prévio compreende as seguintes benefícios. Primeiro, quando ao segurado: a. Aposentadoria por invalidez. b. Aposentadoria compulsória. c. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. d. Aposentadoria por idade. e. Auxílio-doença. f. Salário maternidade. e. g. Salário família. e, quando ao dependente: a. Pensão por morte. e b. Auxílio reclusão. Seção 1. Da aposentadoria por invalidez. Artigo 25. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação ou limitação de função a ser-lhe paga enquanto permanecer nessa condição, observada quando ao seu cálculo disposto no artigo 58. Artigo 26. A aposentadoria por invalidez, quando for o caso, será precedida de auxílio-doença. Artigo 27. A aposentadoria por invalidez será proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Artigo 28. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo que se relacione direta ou indiretamente com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, devendo de toda forma serem apuradas suas causas de responsabilidade ou servidor ou de sua chefia para sua ocorrência através de sindicância ou processo administrativo competente. Artigo 29. Equiparam-se ao acidente com serviço para os efeitos desta lei. Primeiro, o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Segundo, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de: a. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou colega de serviço. b. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço. c. Ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro ou de colega de serviço. d. Ato de pessoa privada do uso da razão. e. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 3. A doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo. 4. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço. a. Na execução de ordem ou da realização de serviço relacionado ao cargo. b. Na prestação espontânea de qualquer serviço ao município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. c. Em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo município dentro de seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículos de propriedade do segurado. d.
do percurso da residência para o local de trabalho ou desse para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Artigo 30. Considera-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o parágrafo 2º, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, o estate deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, hepatopatia e contaminação por radiação, escoliose destroconvexa, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras que a lei indicar com base em conclusão da medicina especializada. Parágrafo 1º. Fica vinculada a concessão de aposentadoria por doença mental a nomeação do curador que representará o servidor para os atos civis. Artigo 2º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade total ou definitiva para o exercício do cargo ou função apurada mediante exame realizado por junta médica oficial do município ou por clínica especializada conveniada ao Rio Prévio, anterior a seu ingresso junto à administração municipal, podendo a administração, quando entender conveniente, determinar nova avaliação médica para verificar a manutenção da incapacidade. Parágrafo 3º. Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, será efetivado com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela junta médica oficial do município ou clínica especializada conveniada ao Rio Prévio. A aposentadoria por invalidez independerá de auxílio-doença e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão. Parágrafo 4º. A aposentadoria por invalidez será dividida a partir do ato legal de sua concessão, que será baseada em laudo médico-pericial, aplicando-se para sua concessão a legislação então vigente. Parágrafo 5º. O aposentado por invalidez que tiver cessada a incapacidade que voltar a exercer qualquer atividade remunerada, perderá o direito ao benefício a partir da data de reversão. Parágrafo 6º. Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria por invalidez concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, com base na variação do Índice Geral de Preço ao Consumidor, INPC. Seção 2. Da aposentadoria compulsória. Artigo 31. O segurado será automaticamente aposentado aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observada quanto ao cálculo o disposto no artigo 58. Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquela que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço. Artigo 32. Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria compulsória concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Seção 3. Da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Artigo 33. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, calculados da forma prevista no artigo 58, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Segundo, tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Terceiro, 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição. Se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, se mulher. Parágrafo 1º. Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio.
Parágrafo 2º. Conforme critérios estabelecidos na lei específica, os proventos de aposentadoria por idade e tempo de contribuição concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Seção 4. Da aposentadoria por idade. Artigo 34. O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma prevista no artigo 58, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Segundo, tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Terceiro, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. Parágrafo único. Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria por idade concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente no valor real, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Seção 5. Do auxílio-doença. Artigo 35. O auxílio-doença será dividido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias consecutivos e consistirá no valor da sua última remuneração no cargo efetivo, conforme a previsão do parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 1º. Será concedido o auxílio-doença a pedido ou de ofício ou com base em inspeção realizada por médico oficial do município ou por clínica especializada conveniada ao Rio Prévio. Parágrafo 2º. Fim do prazo do benefício. O segurado poderá ser submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela necessidade de avaliação por junta médica oficial ou de clínica especializada conveniada ao Rio Prévio, nos casos de aposentadoria por invalidez. Parágrafo 3º. Nos primeiros 15 dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do município o pagamento de sua remuneração, que o fará com recursos não vinculados ao Rio Prévio. Parágrafo 4º. Sob nenhuma condição admite-se a prorrogação de auxílio-doença em períodos intervalados, iniciando-se sempre que ocorrer o afastamento do servidor, nova contagem de tempo, cabendo ao município o pagamento dos 15 primeiros dias de afastamento, conforme disposto no parágrafo antecedente. Parágrafo 5º. A remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela composta pelas parcelas permanentes e já incorporadas nos termos da lei local, na data da concessão do benefício, bem como os provenientes da opção do artigo 14 desta lei. Artigo 36. O segurado em gozo de auxílio-doença insusceptível de recuperação para exercício do seu cargo ou de readaptação deverá ser aposentado por invalidez, mediante indicação do laudo médico pericial. Seção 6. Do salário maternidade. Artigo 37. Será devido salário maternidade à segurada gestante por 120 dias consecutivos, com início entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, mediante inspeção realizada por médico oficial do município. Parágrafo 2º. O salário maternidade consistirá numa renda mensal igual à última remuneração da segurada, observado o disposto no artigo 14 desta lei. Parágrafo 3º. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente às 2 semanas. Parágrafo 4º. O salário maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade. Parágrafo 5º. Tratando-se de segurado ocupante de cargos acumuláveis,
Os salários de maternidade será devido em relação a cada cargo. Parágrafo 6º. A remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela composta pelas parcelas permanentes e já incorporadas nos termos da lei local na data da concessão do benefício. Artigo 38. Assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adotação de criança é devido salário maternidade pelos seguintes períodos: 120 dias, se a criança tiver de um ano completo de idade. 2. 60 dias, se a criança tiver entre 1 e 4 anos completos de idade. 3. 30 dias, se a criança tiver de 4 a 8 anos completos de idade. Seção 7, de salário família. Artigo 39. Será dividido o salário família mensalmente ao segurado ativo ou inativo na razão de 5% sobre o menor vencimento pago pelo município, levado em consideração o número de filhos ou equiparados, de qualquer condição de até 14 anos de idade ou inválidos. Parágrafo 1º. Consideram-se equiparados para efetivos deste artigo o enteado e o menor tutelado, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Parágrafo 2º. Para aferir a renda bruta mensal do segurado em acúmulo constitucional de cargos, deverá ser somada a remuneração percebida em cada um deles. Artigo 40. Quando pai e mãe forem segurados no Rio Prévio, ambos terão direito ao salário família. Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor. Artigo 41. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, bem como a comprovação anual da existência do dependente. Artigo 42. O salário família não se incorporará à remuneração ou benefício para qualquer efeito. Seção 8. Da pensão por morte. Artigo 43. A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado quando do seu falecimento. Parágrafo 1º. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do segurado nos seguintes casos. Primeira, sentença declaratória de ausência expedida por autoridade judiciária competente. Segundo, desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. Parágrafo 2º. A pensão provisória será transformada em definitiva como óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desabrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Parágrafo 3º. Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de pensão concedidos de acordo com esse artigo serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Parágrafo 4º. O pensionista de que trata o parágrafo 1º deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do Rilprev o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito. Artigo 44. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar, primeiro, da data do óbito, segundo, da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência, terceiro, da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. Artigo 45. O valor da pensão por morte será igual, primeiro, à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite. Segundo, a totalidade da remuneração percebida pelo segurado no cargo efetivo na data anterior à
do óbito até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o inciso 2, a remuneração a ser considerada é aquela composta pelas parcelas permanentes e já incorporada nos termos da lei local, na data do falecimento do segurado, observado o disposto no artigo 14 desta lei. Artigo 46. O salário de benefício da pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateado em partes iguais. Parágrafo único. Reverterá em favor dos demais dependentes a parte daquele cujo direito à pensão se extinguir por qualquer fundamento. Artigo 47. A cota da pensão será extinta, primeiro, pela morte, segundo, para o pensionista menor de idade, ao completar 21 anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto nesse caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior. 3. Pela cessação da invalidez. Parágrafo único. Com a extinção do direito do último pensionista, extinguir-se-á a pensão. Artigo 48. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observadas as regras de prescrição quinquenal. Artigo 49. Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática do crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. Artigo 50. A condição legal de dependente para fins dessa lei é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência. Parágrafo único. A invalidez ou alteração de condições quanto ao dependente superveniente à morte do segurado não darão origem a qualquer direito à pensão. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 51. O auxílio reclusão consistirá numa importância mensal concedida aos dependentes do servidor segurado recolhido à prisão que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão do mesmo benefício pelo regime geral de previdência social e que não perceber remuneração dos cofres públicos. Parágrafo 1º. O auxílio reclusão será rateado em cotas partes iguais entre os dependentes do segurado referido no capítulo. Parágrafo 2º. Será revertido em favor dos dependentes restantes e rateada entre eles a parte do benefício daquele cujo direito ao auxílio reclusão se extinguir. Parágrafo 3º. O auxílio reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos. Parágrafo 4º. Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da captura ou reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido. Parágrafo 5º. Para a instrução do processo de concessão desse benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependente, serão exigidos: 1. Documento que certifique ou não o pagamento da remuneração assegurado pelos cofres públicos em razão da prisão. 2. Certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente. Parágrafo 6º. Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, os seus dependentes tenham recebido auxílio reclusão, o valor correspondente ao período do gozo de benefício deverá ser restituído ao STS pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando seus juros e índice de correção incidentes no ressarcimento da remuneração. Parágrafo 7. Aplicar-se-ão ao auxílio reclusão no que couberem as disposições atinentes à pensão por morte. Parágrafo 8. Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte. Capítulo 6º. Das regras transitoriais sobre aposentadorias e pensões. Artigo 52. Ao segurado que tenha ingressado regularmente no serviço público até 16 de dezembro de 1998, ressalvada a opção por eventual regra mais vantajosa que lhe seja aplicável, é assegurada a aposentadoria com proventos integrais, calculado da forma prevista no artigo 58 pelas regras deste artigo, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher. Segundo, 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Terceiro,
contar tempo de contribuição igual, no mínimo a soma de a. 35 anos ser homem e 30 anos ser mulher. B. Um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante na linha A deste inciso. Parágrafo 1. O servidor que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do capítulo terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição Federal nas seguintes proporções. 1. 3 inteiros e 5/10% para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do capítulo até 31 de dezembro de 2005. 2. 5% para aquele que completar a exigência para a aposentadoria na forma do capítulo a partir de 1º de janeiro de 2006. Parágrafo 2º. O professor do município que até 16 de dezembro de 1998 tem ingressado regularmente em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no capítulo, terá o tempo de serviço exercido até aquela data contada com acréscimo de 17% ser homem e de 20% ser mulher, desde que aposente exclusivamente com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observando o disposto no parágrafo 1º. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real observado a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Artigo 53. Ao segurado que tenha ingressado regularmente o serviço público até 31 de dezembro de 2003, ressalvada a opção por eventual regra mais vantajosa que lhe seja aplicável, é assegurada a aposentadoria pelas regras deste artigo, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 60 anos de idade ser homem e 55 anos de idade ser mulher. Segundo, 35 anos de contribuição ser homem e 30 anos de contribuição ser mulher. Terceiro, 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Quarto, 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo que se der aposentadoria. Parágrafo 1º. Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 2º. Os proventos do segurado aposentado pelas regras deste artigo corresponderão, nos termos da legislação municipal, à totalidade de remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, assim considerada aquela composta pelas parcelas permanentes e já incorporada na data de sua concessão do benefício. Artigo 54. Aos segurados que até 16 de dezembro de 1998, data da publicação da emenda constitucional número 20 ou 31 de dezembro de 2003, data da publicação da emenda constitucional número 41, tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção de aposentadoria e pensão, é assegurada a concessão desse benefício a qualquer tempo com base nos critérios de legislação então vigente. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no capítulo integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição exercido até 16 de dezembro de 1998 ou 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes serão calculadas de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. Parágrafo 2º. Observado o artigo 37, o inciso 11º da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e pensão abrangidos pelo capítulo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão. Artigo 55. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no artigo 40 da CF ou pelas regras estabelecidas pelo artigo 20 e 6º da Emenda Constitucional número 41/2003, o servidor que tenha ingressado junto ao município até o 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha cumulativamente as seguintes condições. Primeiro, 35 anos de contribuição ser homem e 30 anos de contribuição ser mulher. Segundo, 25
5 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Terceiro, idade mínima resultante da redução relativamente aos limites do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, da Constituição Federal, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exercer a condição prevista no inciso 1, capítulo deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos preventos de aposentadorias concedidas com base nesse artigo o disposto no artigo 70 da EC número 41/2003, observando igual critério de revisão as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. Capítulo 7. Da gratificação natalina. Artigo 56. A gratificação natalina anual será dividida àquela que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade ou auxílio doença pagos pelo Rio-Prev. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata o capítulo desse proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo Rio-Prev, que em cada mês corresponderá a 1/12 e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício encerrar-se antes desse mês, quando o valor será o mês da cessação. Parágrafo 2º. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês. Capítulo 8º. Do abono de permanência. Artigo 57. O segurado ativo que tenha completado a exigência para a aposentadoria voluntária estabelecida no artigo 33, 34 e 53 e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contida no artigo 32. Parágrafo 1º. O abono de permanência será devido a contar do requerimento formal do servidor e da sua opção expressa pela permanência em serviço, sendo condição para o pagamento o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria no termo do capítulo e do parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O pagamento do abono é responsabilidade do município que o fará com recursos não vinculados ao Rio-Prev. Capítulo 9. Disposições gerais sobre os benefícios. Artigo 58. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidos no artigo 31, 32, 33, 34 e 52 desta lei, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para a contribuição do segurado ao regime de previdência em que esteve vinculado, correspondente a 80% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde do início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no capítulo serão utilizados os valores das remunerações que constituirão base para as contribuições do servidor ao regime de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido essas destinadas para o custeio de apenas parte do benefício previdenciário, inclusive nos períodos em que houve injeção de contribuição ou afastamento remunerado de cargo, desde que esta seja considerada como de efetivo exercício. Parágrafo 2º. Na hipótese da não instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no capítulo, considerar-se-á como base do cálculo dos proventos da remuneração do segurado no mesmo período, inclusive naquela que houve afastamento remunerado, desde que este seja considerado como de efetivo exercício. Parágrafo 3º. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo do benefício do regime geral de previdência social. Artigo 4º, parágrafo 4º. Os valores das remunerações a serem utilizados no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado. Parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da média após a atualização dos valores dos termos deste artigo não poderão ser, primeiro, inferiores ao valor do salário mínimo nacional ou, 2, superiores ao limite máximo do salário de contribuição quando aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social. Parágrafo 6º. Os proventos calculados de acordo com o capítulo por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo segurado no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu a referência para a concessão da pensão. Parágrafo 7º. As maiores remunerações de que trata o capítulo serão definidas depois de aplicados os fatores de atualizações e da observância, mês a mês, dos limites referidos no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. Havendo a partir de julho de 1994, lacunas do período contributivo do segurado por ausência de vinculação
A regime previdenciário, esse período será desprezado no cálculo de que trata esse artigo. Parágrafo 9º. Para o cálculo de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerar-se a fração de o numerador será o total desse tempo em dias e denominador o tempo, também em dias necessário a respectiva aposentadoria voluntária, com proventos integrais no cargo considerado. Parágrafo 10º. A fração de que trata o parágrafo anterior será aplicada sobre o valor das proventos calculados na forma do capítulo, observando-se previamente a aplicação do limite de que trata-se do parágrafo 6º deste artigo. Artigo 59. Independente de carência, a concessão do benefício previdenciários pela RIUPREV, ressalvadas as regras constitucionais que observarão os prazos mínimos previstos naqueles artigos. Parágrafo único. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias mencionados no capítulo, o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício na data imediatamente anterior à da concessão do benefício. Artigo 60. Ressalvada compulsória, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Artigo 61. Para fins de concessão de aposentadoria pelo RIUPREV, é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício ressalvado direito adquirido. Artigo 62. Não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RIUPREV. Primeiro, aposentadoria e auxílio-doença. Segundo, mais de uma aposentadoria. Terceiro, salário, maternidade e auxílio-doença. Quarto, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro diferente. Parágrafo 1º. Executam-se no disposto nos incisos 1 e 2 os servidores detentores de cargos acumuláveis na forma de Constituição Federal. Parágrafo 2º. No caso do inciso 4º, é facultado ao dependente optar pela pensão de maior valor. Artigo 63. Desde que devidamente certificado e sem ressalva será computado integralmente o tempo de contribuição no Serviço Público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, prestado sob o égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao regime geral de previdência social na forma da lei. Artigo 64. Prescreve-se em 5 anos a contar da data que deveriam ter sido pagas todas e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restrições ou diferenças devidas pelo RIUPREV, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Artigo 65. O segurado aposentado por invalidez e o dependente inválido, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se a exame médico a cargo do órgão competente, sempre que solicitado pelo município. Artigo 66. Qualquer dos benefícios previstos nesta lei será pago diretamente ao beneficiário. Parágrafo 1º. O disposto no capítulo não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas. Primeiro, ausência, na forma de lei civil. Segundo, moléstia contagiosa. Terceiro, impossibilidade de locomoção. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de 6 meses renováveis. Parágrafo 3º. O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento na forma da lei. Artigo 67. Serão descontados do benefício pago dos segurados e os dependentes. Primeiro, o valor dividido pelo beneficiário ao município. Segundo, o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo SPS. Terceiro, o imposto de renda retido na fonte. Quarto, a pensão de alimentos prevista em decisão judicial. Quinto, as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelo beneficiário. Sexto, demais descontos autorizados pelo beneficiário. Artigo 68. Salvo no caso de salário família, na hipótese de divisão entre aqueles que ele fizer jus a abono de permanência, nenhum benefício previsto na lei terá valor inferior a um salário mínimo. Artigo 69. Concedida a aposentadoria ou pensão, será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo único. Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas, o processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas as medidas jurídicas pertinentes. Artigo 70. Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação para concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta lei com União, Estado, Distrito Federal ou outro município. Capítulo 10. Do Registro Contábil. Artigo 71. O RIUPREV observará normas de contabilidade fixadas pelo órgão competente da União.
Artigo 72. O município encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário das receitas e despesas da RioPrev, comprovante mensal dos repasses ao RioPrev, das contribuições a seu cargo e dos valores retidos aos segurados e demonstrativo financeiro relativo à aplicação financeira. Parágrafo único. Além do demonstrativo mencionado no capítulo, deverão ser encaminhados todos os demais que venham a ser exigidos pela legislação federal pertinente. Artigo 73. Será mantido o registro contábil individualizado para cada segurado que conterá: primeiro, nome; segundo, matrícula; terceiro, remuneração de contribuição mês a mês; quarto, valores mensais acumulados da contribuição do servidor e quinto, valores mensais acumulados da contribuição do município; sexto, valores das contribuições previdenciárias mensais e da acumulada nos meses anteriores do segurado e do município, suas autarquias e fundações. Parágrafo único. Ao segurado será enviado anualmente ou disponibilizado por meio eletrônico extrato previdenciário contendo as informações previstas neste artigo. Capítulo 11º. Das disposições gerais e finais. Artigo 74. As despesas e a movimentação dos contos bancários do RioPrev serão autorizadas em conjunto pelo presidente e tesoureiro. Artigo 75. Todos os proventos de aposentadoria e pensão atualmente pagos pelo município decorrentes de sistema contributivo ou não contributivo a partir da publicação desta lei passarão a ser custeados com recursos da RioPrev. Parágrafo único. Além da transferência dos recursos de que trata o artigo anterior, o passivo atuarial resultante da assunção pelo RioPrev das obrigações referidas pelo capítulo será recuperado pelo pagamento da alíquota nacional de que trata o artigo 13, inciso 3, conforme indicado em cálculo atuarial. Artigo 76. O quadro de pessoal da RioPrev poderá ser constituído de servidores cedidos pelo Poder Executivo e ou Legislativo com ônus para o cedente. Artigo 77. Aos membros indicados integrantes dos conselhos de administração e fiscal imediatamente após a publicação desta lei, não será exigido o contido no parágrafo 4º do artigo 20 desta lei, aplicando-se somente para o segundo mandato. Artigo 77. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 78. Fica revogada a Lei Municipal número 1274/2002, de 26 de março de 2002, e suas alterações posteriores, além de outros que disponham em contrário à presente. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 17 de setembro de 2008. Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Rio do Campo. Cumprimento agora, neste momento, aí, o prefeito em exercício, senhor Francisco Zanenquetri, se quiser quer sentar conosco aqui na mesa. Obrigado. Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Ofício número 246/2008. Assunto: mensagem ao projeto de lei número 22, de 17 de nove de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para Vossa Excelência o projeto de lei número 22, de 17 de nove de 2008, que reestrutura o regime próprio de previdência do município de Rio do Campo e dá outras providências. O presente projeto visa regularizar o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio do Campo, RioPrev, em conformidade com o artigo 40 da Constituição Federal, bem como leis complementares que regem sobre a matéria de previdência. Com a proposta do projeto em questão, pretendemos atender à legitimidade que presume constitucionalizar em uma só lei os ditames do regime da Previdência dos Servidores do município de Rio do Campo, revogando a Lei nº 1264/2002, de 26 de março de 2002, e alterações posteriores, como também outras que disponham em contrário à presente. Para que possamos atender ao disposto na pauta de constitucional, contamos com a cautela dos nobres redes, apreciando e aprovando o projeto aludido nesta mensagem. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação do projeto de lei de número 23/2008. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei número 23, de 17 de setembro de 2008. Cria o núcleo gestor de planejamento territorial do município de Rio do Campo,
e da outras providências. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação do projeto de lei de número 24/2008. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei número 24, de 30 de setembro de 2008. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2009 e da outras providências. Repasso os projetos de lei de número 22, 23 e 24/2008 para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação da moção de número 10/2008, de autoria do vereador Valdecir Kepp. Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Moção 10/2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Secreto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores infrafirmados e de acordo com as normas do regimento interno, através da iniciativa do vereador Valdecir Kepp, solicito que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao deputado federal, senhor Nelson Guete de Lima, a seguinte: que seja disponibilizado recursos financeiros ao município de Rio do Campo para reformar a quadra de esportes da Escola Municipal de Santa Maria. Justificativa. Considerando que os alunos desta escola e demais jovens da comunidade não tenham local adequado para praticar esportes, necessitando cobrir a quadra e melhorar o piso para dar mais segurança para as crianças no momento de lazer. Sala de sessões em 13 de outubro de 2008. Vereadores. Coloca a moção em discussão única. Vereador Valdecir Kepp. Eu acho que essa moção já colocou a justificativa e eu fiz em nome de todos os vereadores, então eu peço a aprovação de vocês, porque na verdade nós temos um problema sério na quadra de Santa Maria, onde as nossas crianças fazem física e brinco, e até para a juventude final de semana, onde eles não têm onde se divertir, onde jogar. Então eu peço aos vereadores que me ajudassem a aprovar essa moção. Obrigado, vereador Valdecir. Continua em discussão a moção de número 10. Vereador Seno. Se referindo a essa moção, então devo dizer que essa é uma questão assim que desde a época que estava frente à Secretaria Municipal de Educação, nós já tinha esse anseio, né, de não só fazer a conservação, mas nós já havíamos encaminhado até ofício pedindo ginásio de esporte lá para aquela quadra daquela escola, porque é a escola municipal que agrega o maior número de alunos na rede municipal, né, e é de muita importância, então, que se tenha não só a proteção, mas também uma quadra de esporte, bem como as outras escolas também já têm. A Maestra Teodora Lobos, que é estadual, a Valdomiro Colaúti, que é estadual também, sem contar aqui na sede, né. Então, vereador Valdecir, acho que é bem-vinda essa sua colocação, né, essa moção, e eu acho ainda que teria que ir um pouquinho mais além, né, pedir uma quadra de esporte, então onde não haveria necessidade de ser uma quadra de esporte tamanho padrão, né, mas pelo menos que viesse atender a necessidade, então, daquela comunidade escolar, né, onde os alunos eles terão, então, a tranquilidade de um dia chuvoso, né, poder estar exercendo, então, as aulas de educação física, bem como outras atividades complementares lá na escola também, né. Da minha parte, favorável até mais do que isso ainda. Eu só não pedi mais para tentar ganhar menos isso, né. Continua em discussão a moção de número 10. Coloca a moção em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação da moção de número 11/2008, de autoria do senhor vereador Valdecir Kepp. Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Moção 11/2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Secreto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores infrafirmados, de acordo com as normas do regimento interno, através da iniciativa do vereador Valdecir Kepp, solicito que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao deputado federal senhor Nelson Guete de Lima a seguinte: que seja disponibilizado recursos financeiros ao município de Rio do Campo para fazer o calçamento na rua principal da localidade de Santa Maria. Justificativa. Tendo em vista que esse trecho tem ampla circulação de veículos e pedestres,
pois se encontram nessa rua a igreja, a escola, o jardim de infância, o posto de saúde e o comércio local. Considerando a poeira ou a lama em dias de chuva, seria de grande importância fazer o calçamento nessa rua para melhorar a passagem dos cidadãos e o desenvolvimento da localidade de Santa Maria. Sala de sessões em 13 de outubro de 2008, vereadores. Coloca a moção em discussão única. Vereador Valdecir Kepp. Acho que mais uma vez essa moção também já foi bem clara ao ser lida e também fiz em nome dos novos vereadores, né, pedindo aprovação. Nós temos um grande problema no caso da poeira, e onde nós temos lá a igreja também, né, a escola, como já foi falado, o comércio, o posto, então nós temos um grande problema sobre a poeira e a lama. Então eu peço a aprovação dos vereadores, né, e que assina essa moção também para nós conseguirmos esse calçamento. Obrigado. Continue em discussão a moção de número 11. Vereador Adilson Dereto. Bem lembrado a respeito dessa moção, vereador Valdecir. Até porque temos que cobrar. Isso foi decidido em época de campanhas, poucos dias atrás, onde o nosso deputado federal nos comprometeu perante a tua pessoa e ao público que lá estava presente. Ele até estava indo embora e voltou. E deu a sua palavra que então Santa Maria não ia ficar sem esse calçamento e que porventura era para fazer o projeto e que logo teria esse calçamento para atender então aquelas famílias da localidade de Santa Maria. Seria de grande importância, não só Santa Maria, enfim, todas as outras localidades, que nós fizéssemos mais projetos, porque tem muitas entradas de igrejas, tem entrada de outras associações que deviam estar mais veladas, desde uma questão até do nosso cemitério, a questão da entrada até no portal, devia ter uma preparação melhor. Então, nada mais justo, vereador Valdecir, que consiga isso, porque não é para ti, eu tenho certeza que é para as famílias da Santa Maria. Deixo aqui também e sou a favor da moção. Continue a discussão, a moção de número 11. Coloco a moção em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação da indicação de número 44/2008, de autoria do vereador Valdecir Kepp. Câmara Municipal de Rio do Campo. Indicação de número 44/2008, de 13 de outubro de 2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Stecquet, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário, e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja vista a possibilidade de levantar a ponte e a estrada na localidade de Santa Maria, na Tifa do Angico. Justificativa. Visto que em dias de chuva a água passa por cima da ponte, deixando os moradores sem passagem. Vereador Valdecir Kepp. Coloca a indicação em discussão única. Vereador Valdecir Kepp. Eu acho que mais uma vez, essa indicação também foi bem explicado o porquê que temos que fazer, aproveitando o nosso prefeito, aí já sabendo da situação também, então eu peço também a aprovação de vocês, porque nós temos problema sério lá, cada dia de chuva, de enchente, as pessoas ficam ilhadas, os alunos não podem passar, então eu pediria a aprovação de vocês para nós resolver esse problema, e pedindo ao nosso prefeito aí, para nós tentar fazer isso quanto antes, porque o problema lá é sério. Então, obrigado. Continua em discussão a indicação de número 44. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura das correspondências recebidas. Estado de Santa Catarina. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Procuradoria-Geral. Florianópolis, 29 de setembro de 2008. Prezado senhor, informo que, em 15 de setembro do decorrente ano, fui empossado pelo excelentíssimo senhor governador do Estado no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, para o biênio 2008-2010, em decorrência do ato de nomeação observando o que determina a Lei Complementar número 202/2000, artigo 107, parágrafo 1º. Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição para assuntos pertinentes à competência institucional dessa Procuradoria-Geral. Atenciosamente,
Mauro André Flores Pedroso, Procurador-Geral. Ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara de Rio do Campo. Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, CMS, 5º RMDE, 16º Circunscrição do Serviço Militar, 8ª Delegacia de Serviço Militar, Junta de Serviço Militar. Convite. Com o presente, temos a honra de convidar a presidente, vereadores e funcionários desta Câmara Municipal a participar da cerimônia de entrega dos certificados de dispensa de incorporação CDI dos jovens alistados no ano de 2008, que será realizado no dia 17 de outubro, com início marcado para as 10 horas, tendo como local o ginásio de esportes. Contando com sua presença, reiteramos protesto de estima e apreço. Rio do Campo, 10 de outubro de 2008. Francisco Osni Niqueter, presidente da Junta de Serviço Militar. Alcides Moratelli, secretário da Junta de Serviço Militar. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Rio do Campo, 29 de setembro de 2008. Ofício número 62/2008. Excelentíssimos senhores vereadores, Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, vimos pelo presente fazei-los ciente do relatório quadro demonstrativo da situação problema atendida pelas conselheiras tutelares e números de atendimentos referentes aos meses de julho e agosto de 2008, conforme quadro anexo. Sendo só o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção que se designe dispensar-lhes anteciosamente Iracema Benica, presidente do Conselho, e Marli Florencio Ramos, conselheira secretária. O relatório se encontra aqui, quem o vereador quiser ver. Caixa Econômica Federal. A representação do desenvolvimento urbano de Blumenau. Ofício número 1480/2008, Blumenau, 26 de setembro de 2008. A sua excelência, o senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Assunto: contrato celebrado entre o município de Rio do Campo e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 166, parágrafo 2º da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, número 0257279, dígito 81, que tem por finalidade implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana, ações de infraestrutura urbana em municípios do estado de Santa Catarina. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 98.200, tendo o município do Rio do Campo se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 37.082,78. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 6 meses. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta unidade. Atenciosamente, Ronaldo Godoy, analista júnior. Representação do Desenvolvimento Urbano de Blumenau. Maristela Quiller, gerente do serviço SE. Representação do Desenvolvimento Urbano de Blumenau. Obrigado, vereador Adilson. Ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Jefferson Cardoso. Queria dar meu boa noite ao presidente, através dele cumprimentar os demais membros da mesa, a todos os vereadores, a população que nos assiste. Queria apenas parabenizar aos 43 candidatos à eleição de 2008, dizer sim que apenas 11 foram vitoriosos, como prefeito, vice, o Chico está aqui, e os outros 9 vereadores, mas sim, todos somos vitoriosos também, porque somos uma minoria, apenas menos de 0,5% da população de Rio do Campo, quase 1% dos eleitores que nós demos a cara para bater e pedir voto e dizer que nós estávamos aptos a ser do Legislativo ou também como prefeito e vice do Executivo. Eu acho que todos os parabéns. Aqui tem exemplos como o Johnny, Johnny a primeira vez. Não pare, continue, tenho certeza que na próxima tu chega. Queria parabenizar como 7 vereadores apenas aqui se licenciaram para a reeleição. Como é difícil, apenas 2 se elegeram. Queria parabenizar o Adilson Derete, o Seno, ao Rodrigo Praz, também do PT,
meus parabéns. Enfim, desejar a todos muito sucesso no Legislativo. E podem ter certeza que aqui tem funcionários de grande qualidade, como o Genésio, a própria Regiane e a Luciana, que darão sempre andamento ao nosso município. E que tenha muito sucesso a dupla do Bichico de novo, e que continue com seriedade, correspondendo aos anseios da população, com muita seriedade de dinheiro público, quando digo público que é nosso, e que conduza o nosso município da melhor forma. Quero ser parceiro sempre dessa administração. Então, era só isso. Meu boa noite, sucesso a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Jefferson Cardoso. Continua a palavra livre, senhores vereadores. Vereador Seno Junques. Meu boa noite ao presidente da Câmara, senhor Darcy Sequeter, ao vice-presidente Adilson, ao secretário Raimundo e os demais colegas vereadores, e também aqui ao prefeito de exercício, senhor Francisco Ziniqueter, e o vereador eleito Rodrigo, o Johnny também, que concorreu, e os demais que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar o momento para pedir ao senhor presidente que em breve fosse acentuado aquele pedido que a gente fez alguns meses atrás, onde eu fiz uma indicação para que se buscasse recurso para a pavimentação do trecho do posto de saúde até o cemitério municipal. Então tivemos em Brasília, e naquele momento, em Brasília visitamos alguns gabinetes de deputados, levando um ofício, então, solicitando, dando sequência a essa indicação e solicitando recurso, então, para que se conseguisse essa pavimentação. Então, parece-me que agora é o momento de acentuar, até porque na época os dois deputados que nós visitamos, haviam dito que até na eleição não era possível, mas até no final do ano corrente seria possível, então, realmente alavancar recursos para que se pudesse, então, fazer essa pavimentação até no cemitério municipal, onde é um trecho muito trafegável ali, né? Então, senhor presidente, se possível, ver de que forma nós poderíamos agora, não sei se de repente indo a Brasília de novo, ou através de outra forma, quem sabe, essa indicação acho que não poderia parar, não poderia ficar, porque é de muita importância. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para dizer que foi mais um pleito eleitoral que aconteceu, então há poucos dias, e de qualquer forma, então, eu chamo de vitorioso a todo cidadão, como aqui o vereador Cardoso tem colocado, a todo cidadão que realmente colocou seu nome em disputa pública. Eu acho que é muita coragem, né? E eu acho que foi realmente muita força de vontade por parte de todos os candidatos. É claro que não existe vaga para todos, mas, na verdade, todos foram guerreiros, né? E quero parabenizar, então, a todos, especialmente aí, aqueles vereadores que, porventura, foram aprovados para o pleito, para a gestão seguinte, e parabenizar também o Duda Chico aí, e também devo dizer que é de interesse meu como vereador atual e como futuro vereador, que essa administração seja realmente mais boa ainda do que aquela que estamos findando aí. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador Seno Junques. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Adilson Derete. Cumprimento, então, o presidente dessa Casa da SIC Sequeter, primeiro secretário Raimundo, aos nobres vereadores que aqui se fazem presente, também ao prefeito de exercício, senhor Francisco Ziniqueter, e as demais pessoas e autoridades que se fazem presente aqui nessa Casa Legislativa. Da mesma forma, também venho só até essa tribuna dizer da importância, como eu na outra vez na tribuna aqui falei dos vereadores, da possibilidade de uns voltar e outros não. Com certeza, todos são vitoriosos,
cada um fez a sua parte, que sempre tem aquele ditado, quem escolhe é o povo escolhe seus líderes. Uns por forças maiores, outros por vontade de si mesmo. Mas dizer também que Rio do Campo está preparado, está numa geração diferente, de pessoas com conhecimento, pessoas que estão transformando esse município. Parabenizar a atitude do prefeito Duda e Chico pela soberania de estar levando o nosso município, onde hoje o município do Rio do Campo é conhecido da forma e transparência de ser conduzido da forma que está. Espero, prefeito exercício Chico, que Rio do Campo continue a aprovação de mais 4 anos, que esse mandato mostre que o povo do Rio do Campo depositou seus votos de confiança e com certeza vocês que forem eleitos para administrar o nosso poder executivo demonstrem fialdade a nossos eleitores e à população do Rio do Campo. Dizer que sinto muito pelos vereadores que aqui não conseguiram o seu pleito em retornar, mas assim, dizer que essa casa aqui é de vocês, é nossa, é do povo do Rio do Campo. Vocês sabem bem e muito bem que aqui nessa Câmara vocês têm voz e têm vez. E venham com a sua população, não deixe de visitar a Câmara. Com certeza, 4 anos passará, daqui a pouco estarão de volta. Hoje apenas 2 retornaram aqui. Tivemos daqui um candidato que saiu nesse pleito, deu a cara para bater, lógico, adversário, mas saiu daqui um vice-prefeito que deu a cara para bater. Então quer dizer que Rio do Campo está preparado com boas pessoas. Todas não vão conseguir, algumas conseguem. Então dizer que com certeza estarei aqui trabalhando pelo melhor de Rio do Campo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Adilson, pelas colocações. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Raimundo Valdes. Cumprimento o presidente dessa casa, o Daci, o seu vice Adilson, demais companheiros vereadores nesta noite, o nosso prefeito em exercício, seu Chico, demais companheiros que estão aqui nessa noite. Eu acho que depois de um final de campanha, sempre tem os que estão um pouco mais alegres, né? São aqueles que estão um pouco tristes, mas isso faz parte. Uma campanha isso aí mesmo. Eu acho que sempre vence, talvez, não vou dizer quem está melhor preparado, mas aquele que mais trabalhou, talvez, então, e aqueles que não se elegeram, como nós, né, vereador Daci também, eu como vice, mas a gente está numa campanha, é para cada um defender a sua parte, né? Então, aqueles que se elegeram, como o vereador Seno, o vereador Adilson, que são os representantes dessa casa, que eu acho que a nossa Câmara foi até bastante feliz. E em outras administrações anteriores, não se elegeu-se nenhum. Então eu acho que talvez a nossa se elegeu-se 2, até pelo trabalho, pelo companheirismo que nós tivemos aqui, né? Então agradecer os que se elegeram, seus companheiros, os outros também que se elegeram, companheiro Rodrigo, que está aqui nessa noite hoje. E que façam também, como nós fizemos, uma administração boa, com bastante companheirismo, porque quem tem a ganhar é o município. Talvez cada um de nós não somos muito interessados, mas o município que está interessado e que essa Câmara seja parceira também. E os companheiros novos que entraram aqui, vamos ter os companheiros já de experiência, como o Adilson, o vereador, o Seno. Então, acho que vão alavancar, vão transmitir experiência para esses novos que estão vindo. Que nós, quando começamos, nós fomos bem amador. Nós fomos levando e pegamos o embalo e conseguimos chegar no final desse mandato e até, assim, com bastante parceria, com bastante harmonia. Então, esses companheiros que perderam também, deixo também, assim, uma palavra de conforto que política é assim mesmo. Temos que continuar para frente, continuando trabalhando, porque só quem vier continuando fazendo um trabalho que não desacorçoe. E vem outra política por frente aí, e tenho certeza que vai entrar muitos desses companheiros que foram
companheiro Johnny também, companheiro Darcy, que não conseguiu, Cardoso, o seu Zeca, o Jair, o alemão. Então, eu tenho certeza que vão continuar trabalhando para uma próxima, para conseguir chegar e entrar de novo e para daqui a pouco ser eleito. E a dupla que se elegeu-se, né? O Duda, o Chico, seu Chico hoje como prefeito em exercício. Também quero deixar, né, seu Chico, a vocês os parabéns. O prefeito não está presente aqui hoje, mas que o seu Chico leve. E dizer que eu só espero que sempre continue fazendo melhor. Só tem que ganhar é o povo de Rio do Campo. Eu quero estar junto, quero estar presente com vocês. Se precisarem de mim, quero estar sempre à disposição, tanto na Câmara como na administração. Então, seria essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, vereador Raimundo. Continua a palavra livre o senhor vereador. Vereador Jair Bach. Quero saudar também a presidente, senhor Darcy, os componentes da mesa, os colegas vereadores, ao prefeito em exercício e a todos os que aqui estão presentes. Eu gostaria também, senhor presidente, de deixar aqui os parabéns a todos os candidatos, aos eleitos e os não eleitos, porque todos batalharam, todos trabalharam, uns mais, outros menos, mas eu tenho certeza que os votos que os riocampenses depositaram em todos foram votos de confiança, votos de que eles acreditam mesmo, né, nessas pessoas do Rio do Campo, nesses comandantes, né, que irão administrar o município e esses também que não conseguiram chegar, como assim foram citados. Eu quero então desejar a todos, né, muito sucesso, para que todos continuem fazendo um trabalho, né, de união, assim como foi essa nossa gestão nesses 4 anos, onde foi uma Câmara atuante, uma Câmara, né, que trabalhou em parceria, né, entre todos, independente de partidos, e que continue assim se fazendo. A dupla também, Duda e Chico, né, que se reelegeram, né, onde o povo espera mais ainda do que já se foi feito, né, a gente deseja muito sucesso, e que todos continuem lutando, né, por um Rio do Campo ainda melhor. 4 anos se passam já, e como foram citados aqui, daqui a pouco nós podemos estar aí de novo, contribuindo com a nossa parte também, assim como viemos fazendo já há esses 4 anos. Sucesso a todos e parabéns e muito obrigado. Obrigado, vereador Jair Bach. Continua a palavra livre o senhor vereador. Se o prefeito em exercício quiser fazer uso da palavra, também está à disposição o senhor prefeito em exercício. Primeiramente, aqui quero agradecer a todos os componentes aqui dessa Câmara, aqueles que se elegeram e aqueles que não se elegeram. Então, a gente agradece a todos vocês pelo esforço que fizeram. E vocês podem ter certeza, podem confiar nessa dupla aqui de Duda e Chico, esses vereadores que foram eleitos, que nós vamos fazer o melhor para o nosso município. Você pode ter certeza que nós não vamos envergonhar ninguém, vamos fazer que nem viu o Jair Bach aqui, vamos fazer muito melhor que nós temos. Hoje nós sabemos o que nós temos, né? Hoje nós não sabia. Agora hoje nós sabemos muito bem o que nós temos na mão para continuar a administrar. Desejar aqui para vocês, né, um parabéns a todos aqueles que foram pleitear, né, dessa campanha, os candidatos que se elegeram, os que não se elegeram, foram todos os guerreiros, e se preparar para uma próxima, que nós o nosso amigo Raimundo, né? Política é política. Então, um trabalha mais, outro menos, mas a gente está aí para o que der e vier. Então, nós podemos ter certeza que nós vamos fazer o melhor para o povo do nosso município. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito em exercício, senhor Francisco Zerenquete. Eu repasso a presidência ao vice-presidente para fazer uso da palavra.
Cumprimento o presidente Adilson Deretti, primeiro secretário Raimundo Valdres, os demais vereadores que nos assistem, especialmente o prefeito em exercício, Sr. Francisco Zeniketter, o vereador eleito Rodrigo Praz, candidato a vereador e que disputou o último mandato, Sr. Johnny Machado, e as demais pessoas que nos assistem aqui. Também quero aqui parabenizar a todas as pessoas, a todos os candidatos que deram mais uma vez o nome a ser julgado. Porque não vai pensar que é fácil a pessoa botar o nome à disposição dentro do município, onde que quem vai julgar é a população. Então, da forma que cada um ganhou, eu não quero nem saber. Eu acho que hoje está eleito e vamos trabalhar para uma próxima campanha. Pedir aqui aos candidatos, aliás, os vereadores eleitos, que próximo ano busque mais recursos na esfera federal, porque na verdade parece que a gente está órfão de deputados. Nós temos muito pouco feito em 4 anos por deputados. Porque na verdade, quando eles são candidatos, nós aqui trabalhamos um para um, outro para outro, outro para outro, e na verdade eles não são cobrados de novo. Não são cobrados. Então, eu sempre digo e vou voltar a dizer, nós, indiferente de partidos políticos, nós temos que ir buscar, indiferente do partido, nós temos deputado com 1.500 votos, com 2.000 votos, com 700, com 600, e temos deputados ainda que não botaram a cara ou não mandaram nada para nós. Então eu acho que cabe sim a nós vereadores, porque nós somos os caras que vão buscar voto para eles. Pode ter certeza que o prefeito e vice-prefeito também são, mas nós somos mais uma equipe que busca voto em todo lugar para deputado. E na verdade, na hora de trazer, é muito pouco que vem de deputado. Todos os recursos, quase, todas as obras feitas pelo município, foram quase obras feitas por dinheiro da prefeitura. Então, na época eles diziam que a emenda era só feita agora a partir de 2009. Então eu peço que os vereadores têm 2 anos inteiros para buscar. Eu acho que tem que buscar. Não tem nada de a população ficar falando de você estar viajando, que nós tivemos a última viagem, nós tivemos a Brasília, fomos até criticados por secretário da administração, de nós termos a Brasília. Então eu acho que a função nossa é essa, e a função de quem se elegeu é essa. Eu acho que vocês têm que ir buscar recursos, não precisa perguntar para ninguém. A Câmara é soberana e ela se governa sozinha. Nós somos legislativos, nós não dependemos do Executivo para fazer as coisas. Então eu quero deixar aqui o meu pedido aos vereadores eleitos que encabecem e busquem recursos, tanto faz estaduais ou federais, para que esse nosso município continue crescendo. Então, parabéns aos que ganharam. E dizer mais uma vez que nenhum vereador se elegeu sozinho. Todos os vereadores do município de Ouro Campo ainda necessitou da legenda. Então, todos os votos, daquele menor número de votos que fez, somou a algum vereador para ele que usasse aqui a Câmara a partir do dia 1º de janeiro de 2009. Obrigado. Retorno a palavra ao atual presidente, Sr. Darcy Secretário. Nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2008.